eu vi em algumas entrevistas suas, eu percebi que você começou sozinho em Curitiba. Eu queria saber como foi essa questão, essa sua decisão de começar sozinha. Eu queria saber um pouco disso, porque, assim, trabalhar, lutar, e às vezes você, você lutava bastante em alguns torneios, isso deveria ser difícil para você. Eu queria saber como foi passar dessa primeira etapa, né? Porque depois você começou a competir internacionalmente, como você disse. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Sozinha, graças a Deus, eu nunca tive sozinha, senão eu nem tava aqui, né? Deus sempre colocou as pessoas certas, mas eu lutei bastante para poder estar lutando. Eu comecei a treinar Muay Thai quando eu tinha 16 anos e, nossa, para minha família aquilo foi um choque, né? Porque eu falei, vou fazer uma luta amadora de Muay Thai, eles achavam que era uma coisa assim, mais simulação, aí cheguei com o nariz sangrando, com o olho roxo, aí minha família já ficou assustada, e daí, né, daí já achava que aquilo era uma coisa assim, de pessoa assim, tinha um preconceito com a luta, né, então não era uma coisa de menina fazer, então, já é muito maloqueira essa menina aí e tal, não sei o quê. E daí, mas eu gostei muito da sensação da luta, da sensação de me superar e me apaixonei pelo esporte. E eu fiquei 3 anos fazendo lutas amadoras e trabalhava no escritório de advocacia, depois comecei a trabalhar como auxiliar odontológica numa clínica odontológica e depois, quando eu tinha 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu tive o convite de começar a treinar com o Renato na academia dele, que tinha um time feminino e já estava começando a focar pro MMA. E foi uma época que eu tinha meio que esquecido, assim, eu não via um futuro em como eu podia viver da luta, eu só gostava de lutar, mas eu achava que eu tinha que fazer alguma outra profissão para conseguir manter as duas coisas ao mesmo tempo, eu não tinha esse acesso a essa informação. Quando eu conheci o Renato na academia na época dele e as meninas e tudo mais, eu vi como eles já trabalhavam de uma maneira mais profissional, que você tinha que já treinar 2 a 3 vezes no dia, eles já começaram a me introduzir no jiu-jitsu, quando eu tinha 18 anos, então eu comecei a treinar o jiu-jitsu, então já comecei a ver, assim, que ele lutava, ele dava aula, então ele vivia da luta, ele conseguia trabalhar em tempo integral e conseguir viver da luta realmente, e não tinha algum outro trabalho para pagar as contas ou coisa assim. E aquilo me deu uma esperança, eu larguei meu trabalho, falei, tchau, tô indo ao meu sonho. E Partiu. E na época eu comecei a fazer alguns bicos, assim, trabalhei em floricultura, e daí eu tava vendo um trabalho no shopping, que era uma maneira que eu ia conseguir conciliar o trabalho de meio período para conseguir treinar o suficiente, quando eles precisaram, na academia mesmo, eles estavam precisando de uma recepcionista. E como eu era aluna, eu estava precisando de um trabalho, eles falaram, é de confiança, é uma pessoa, né, que a gente confia, e também ia me dar uma força, porque eles aí iam me liberar em alguns horários para eu conseguir fazer o treino. Então eu ficava o dia inteiro na academia, quando eu não estava treinando, eu estava na recepção. E isso foi muito importante, porque eu não perdi treino, então eu comecei a dar um gás no MMA e no jiu-jitsu, que era o que eu mais precisava ainda, né, o grappling. E quando foi mais ou menos menos de um ano que eu estava na academia, eu ganhei um campeonato brasileiro de Muay Thai e um mês depois eu tive a oportunidade de profissional, MMA profissional. E foi quando, assim, as coisas realmente começaram a acontecer. Só que nisso, a gente não ganha dinheiro, né? A gente mais investe, então era complicado, mais a questão financeira. Mas eu sempre tive muita ajuda, assim, de pessoas que apareceram no meu caminho. Principalmente o Renato foi a pessoa que mais me ajudou desde o começo, porque em muitos momentos eu pensei em desistir, falei, não é para mim, não vai dar certo, não... principalmente quando a gente perde, né, vem aquela coisa assim, porque tá muito difícil, não é só a luta em si, é a luta fora, você não tem dinheiro. Aí quando eu saí do meu trabalho para viver da luta, né, as pessoas achavam que eu não queria nada da vida, só queria treinar, no caso, só treinar, tipo, mas você não tem uma profissão, tal, tinha muito esse conceito. Então eles não conseguiam ver o outro lado da coisa, né, Ari?
não conseguiam ver que o treino já era um trabalho. Eu estava investindo, você não vai fazer faculdade, tal, estudar. Eu já estava investindo na minha profissão. O meu treino era o meu estudo e eu precisava trabalhar nos outros horários para conseguir pagar as minhas contas. Então, desde muito cedo eu já tive que começar a correr atrás, mas eu acho que é exatamente por isso que eu cheguei cedo no cinturão, que eu, né, sou uma atleta nova que tem muita experiência, porque eu acho que desde de cedo, quando eu vi ali que eu tinha a oportunidade de viver do meu sonho, eu larguei tudo. Eu falei, essa aqui é a minha única opção. E aconteceu, as coisas foram acontecendo. Teve dificuldade no caminho, teve muitos, mas sempre tive o apoio das pessoas que são mais importantes, né, que é o Renato, e algumas outras pessoas que sempre apareceram no momento certo, sabe, para dar aquela forcinha. E hoje, graças a Deus, vivo o meu sonho, eu posso treinar 24 horas, dedico todo o meu tempo ao meu treino, consigo descansar, consigo fazer, estudar, luta, sabe? Consigo cuidar muito bem da minha alimentação, coisas que antigamente não tinha suplemento, não tinha alimentação, era como ia mais na força da vontade mesmo, né? Mal tinha um frango, às vezes era ovo mesmo para comer. Quando tinha uma proteína, já estava muito bom. Então, Esse pessoal que bate mais, filho. Bem isso, mas então, né, graças a Deus deu tudo certo. A gente estamos aí no maior evento de MMA do mundo em busca de realizar mais um sonho. Dentre toda essa trajetória que você teve, qual foi talvez a maior dificuldade de todas que você enfrentou? Então, além de ter que procurar emprego, às vezes procurar algo de treinar, qual foi talvez a maior barreira que você superou para você chegar até o UFC? É que foi mais uma fase, assim, né, de vários perrengues, assim, que a gente acaba passando, mas teve momentos, assim, que eu não, né, falei, não tinha suplemento, não tinha dinheiro para pegar ônibus, tinha que ir andando mesmo para academia, isso demorava, às vezes, 1h30, trabalhava final de semana, então, por exemplo, eu treinava, dava aula, e daí depois eu comecei a dar aula, né? Quando eu me graduei, eu tive a oportunidade de dar aula, mas não era o suficiente ainda, então eu fazia entregas de panfletos no sábado e no domingo de manhã, acordava às 5 horas da manhã, ia nas feirinhas lá de Curitiba entregar panfletos, fazia freelance, teve momentos que eu não tinha realmente dinheiro para comprar, gente, assim, um ovo, um leite, um frango, que é uma coisa assim essencial na dieta de um atleta. Então, o Renato, ele tinha um patrocínio na época de um mercado, ele mesmo chegava e falava, tá com muita marcada, tá, vou dar isso aqui para você. E para eu conseguir, né, comer de uma maneira um pouco mais direcionada, porque na época eu morava com meu avô e ele era aposentado, ele não tinha muito dinheiro. Então, assim, a alimentação dele era diferente. Eles comiam coisas mais simples, uma bolachinha, um arroz, uma coisinha assim. Não tinha uma proteína mais magra para comer, um ovo na quantidade que eu precisava. Não é um ovo que um atleta come, precisa de 4 ovos em uma refeição. E eu lembro que tinha uma época assim que o ovo tava um absurdo. Eu achava tipo R$4, R$5, uma dúzia de ovos. Eu falava, meu Deus, como assim? Isso aqui só dá para 2 refeições para mim. Então era nesse nível. Então foram várias coisinhas, mas que graças a Deus, eu superei. Eu saí da casa do meu avô, fui morar de favor na casa de uma amiga, ajudava um pouquinho, até que eu consegui, né, ter dinheiro e as coisas foram se ajeitando para eu conseguir morar no meu próprio apartamento, né, de aluguel ainda. Aí contava o dinheirinho lá no final da semana para conseguir comprar um peito de frango. Então, é o início. Todo mundo tem algo para superar no início, é um investimento, né? E que deu certo, que a gente está tendo retorno hoje. Não, mas você aprendeu a ser campeã da vida antes de ser campeã de algum tipo de organização, né, cara? Então, eu acho maneiro isso. Cara, eu queria saber qual foi o lutador que mais inspirou na sua carreira, né? Porque, assim, a sua história já é uma automotivação, né? Mas eu queria saber disso também. O primeiro, o Renato não gosta muito que eu fale isso, mas ele foi o primeiro lutador que me inspirou pelo fato
da convivência, né? Eu comecei a treinar com ele, ficava na academia e eu via ele dando aula, ele treinando, ele lutando, ele ensinando os atletas. Então aquilo assim, eu olhava, eu aprendi olhando ele a treinar, como ele fazia. Então, com certeza ele foi o primeiro que me mostrou como fazer e me inspirou muito. Sou muito, muito fã dele mesmo e tenho a sorte de ter ele como meu treinador e ainda ser casada com ele. Mas assim, eu me inspiro em muitos atletas, principalmente os de Curitiba, né? Anderson Silva, Vanderlei Silva, Shogun, o Anderson Silva também, né? Não nasceu em Curitiba, mas considero de Curitiba. Shogun, todos as campeãs, os campeões, né? Eu sempre tento aprender com todos eles. Não posso dizer um ou outro que me inspiraram. Eu até hoje, né? Me inspiro em muitos e tento aprender com todos eles. Tento ver e não consigo nem imaginar como é estar no lugar deles, a pressão que eles superam, tudo que eles... Essa história que eu estou contando, após que todos os campeões, a maioria deles passaram por isso e por coisas piores para estar onde eles chegaram. Então eu tento aprender com todos eles, mas o primeiro foi o Renato. Qual foi o maior aprendizado que você teve durante toda a sua trajetória nas lutas? Você leva isso para os treinos, para as lutas em si, para todo o resto? Não desistir e confiar no processo, porque se eu tivesse desistido lá no começo, né, eu não ia estar aqui. Se eu tivesse desistido quando meu cartel, lá no início, estava 3-2, tinha 3 derrotas e 2 vitórias, e não tinha R$1 no bolso, eu não ia estar aqui vivendo, né, tudo que eu vivo, tudo que eu já vivi, toda a experiência que eu tive. Então, nunca desistir e confiar no processo, porque em muitos momentos, né, parece que não vai dar certo, que não tá dando certo, você está trabalhando e você não vê o resultado, mas é um processo, tudo leva um tempo e que você vai colher o que você está plantando. Então, é exatamente isso que eu lembro todos os dias, até mesmo por esse momento que eu estou passando, por estar vindo de 2 derrotas dentro do UFC, mas eu acredito no processo, né? Eu enfrentei atletas duras, eu acredito nesse processo de amadurecimento, tudo que eu posso fazer, né? Eu estou fazendo, a gente mudou drasticamente os treinos, a nossa cidade, onde a gente vive, mudando de país. Então, tudo que eu posso fazer para evoluir, eu estou fazendo e eu acredito que eu vou colher o que eu estou plantando. Eu acredito que eu vou ter o resultado do que eu quero, porque eu acredito no processo, no meu processo de crescimento e amadurecimento. E isso eu levo para a vida e em qualquer situação. Ariane, em cima disso que você falou do processo, eu queria saber como está a sua mente, né? Porque você está vindo de 2 derrotas, né? Mas você passou por um 3-2 no início da sua carreira. Eu queria saber como você está buscando inspiração nisso lá do início da sua carreira para você conseguir dar a volta por cima agora. Isso, exatamente. Como eu falei, todos os dias eu lembro disso, lembro que não dá para desistir e entregar nas mãos de Deus. Porque eu cheguei aqui por alguma razão, não acredito que foi à toa. Eu sei do meu potencial, mas acredito que é um processo. Então, acredito que esse processo que eu passei, esses momentos de dificuldades, como eu falei, eu sempre tento olhar para o lado positivo. Eles me prepararam, me fizeram crescer muito mais do que se eu tivesse pego lutas um pouco mais fáceis. Sim, poderia ter vencido, sim, mas eu não ia ter crescido tanto quanto eu cresci com essas últimas 2 lutas. Com todas as lutas no UFC, na verdade, desde a minha primeira luta. Então, é exatamente isso que eu estou buscando. E minha cabeça está muito boa, porque eu estou conseguindo ver o resultado disso nos treinos. Na minha última luta, eu já sabia o que a De La Rosa poderia me trazer no grappling, o risco. Eu já estava treinando, porém na luta eu ainda não treinei o suficiente, o tempo necessário para conseguir aplicar. Porém, eu voltei para a academia, continuei treinando, evoluindo, melhorando os detalhes e agora estou conseguindo fazer e eu acredito que eu vou, se isso acontecer novamente na luta, eu vou estar preparado e vou ter as reações certas. Então é isso, acredito no processo, no meu processo e não dá para ficar comparando uma atleta com a outra, a história de cada uma, o tempo de cada uma. Cada um tem a sua história, o seu momento, os seus desafios a serem vencidos e eu estou vencendo os meus da melhor maneira que eu posso. Em cima desse negócio da pressão agora pelas vitórias, já que você vem de 2 revés, você acha que essa sua próxima luta pode ser uma espécie de divisor de águas na sua carreira do UFC, que vai ser a luta do agora vai?
Sim, acredito muito, estou muito confiante para essa luta e acredito que é questão de tempo até o meu jogo de MMA ficar sólido o suficiente para que eu possa voltar a olhar para as top 10 da minha divisão. Então, eu preciso desse tempo necessário de aprendizado e acredito que a luta contra a Ming Bon agora vem nesse momento certo, por ela ser uma striker e eu poder mostrar no strike também o quanto eu evoluí no meu jogo de grappling, no meu MMA. Então, assim, é questão de tempo. É questão de tempo até eu estar com o meu jogo bem sólido para poder estar enfrentando qualquer uma da minha divisão. E acredito que seja agora. Não, desculpa. Uma pergunta que eu queria fazer para você é justamente em cima disso. Você acredita que você é uma lutadora muito explosiva, que eu acho isso é positivo, que você venceu várias lutas assim, mas você acha que muitas vezes você poderia ser um pouco mais pragmática para levar, como a gente diz, os 3 pontos para casa? Ou você gosta de ser assim? Eu gosto de ser assim. Eu tô assim, mas cada vez mais eu tenho que aprender a controlar e achar o momento certo de usar essa explosão, né? Porque tudo na luta é a reação certa no momento certo. Então é isso que eu tô olhando, o momento certo de usar a minha explosão, o momento certo de colocar, né, os meus golpes. E é isso, mas isso só vem com experiência e eu tô tendo as experiências necessárias para aprender isso. Já tá com a estratégia alinhada para a luta? Já. Mais do que a minha estratégia alinhada, na verdade, né? Porque eu sou striker. Minha estratégia é essa, é chegar lá e meter porrada. Mas mais do que isso, acho que, como eu falei, né? É trabalhar no meu jogo de MMA. É o que eu tenho, que a gente veio buscar e eu tenho feito isso. Então, mais do que estratégia para a luta, é na estratégia em como impor o meu jogo em cada luta. É isso que eu tenho que trabalhar todos os dias. E para isso eu tenho que estar preparada para todas as situações. Ô, Ariane, qual foi a lutadora que mais te inspirou no caso, né? Você já falou que é o Renato, no caso, desculpa. Mas eu queria saber sobre a questão de você é uma lutadora nova, queria saber muito da questão se você sofreu algum tipo de assédio no início da sua carreira. Agora eu acredito que não possa ter acontecido, né? Mas eu queria saber mais isso, porque, assim, tem várias pessoas no mundo do MMA que já passaram por isso. Eu queria saber se você passou por algum tipo de situação constrangedora nesse caso. No caso. Não, nunca tive problema com isso, até porque eu só tive em 2 academias, né? Da academia, que era uma academia de bairro, onde eu treinava no início, que era uma academia mais dentro de uma outra academia de musculação, era uma coisa assim mais para praticante mesmo. E quando eu me decidi me tornar uma atleta, né, profissional, entrei numa equipe profissional onde já tinham muitas meninas, que todo mundo me tratou com respeito, então, graças a Deus, nunca tive problema. Sei que acontece em muitas academias e acredito que posso estar falando errado, mas principalmente academias menores do interior, acontece pela falta de acesso a outras academias, mas nunca aconteceu nada comigo desse tipo. Como é que está sendo o seu relacionamento com as outras lutadoras da TT? Como elas te receberam quando você passou a treinar lá? Eu fui recebida muito bem. Desde o início fui recebida muito bem. Não tenho o que falar. O pessoal é muito profissional, muitas meninas boas de altíssimo nível treinando juntas, vários estilos diferentes. Tem que falar, só gratidão mesmo pelas pessoas que estão próximas, a ajuda de pessoas incríveis, todo mundo trabalhando, né, para ver, eu consigo assim ver as pessoas que se aproximam realmente querendo me ajudar de alguma maneira. Então, assim, fui muito bem recebida pelas meninas. Bem, agora eu queria te agradecer, né? O Vitor pode até fazer uma última pergunta, mas eu de verdade queria agradecer pela sua disponibilidade, foi bem legal você vir aqui conversar com a gente. E é isso. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a vocês pelo papo. Muito bom relembrar o início e os perrengues e ver até onde a gente conseguiu chegar. Faz parte do processo. Exatamente. Vitor, algum recado aí? Recado
É que eu só tenho que fazer uma última pergunta. Caso você ganhe essa próxima luta, você já tem uma rival que você quer enfrentar, ou você é daquelas que qualquer uma que o UFC bota na minha frente, eu subo, vou pro octógono e vou pra porrada? Eu não sou atleta de falar não para um desafio, né? Desde o início já tenho pego atletas duríssimas, sempre acreditando na vitória, sempre entrando, confiante que eu poderia vencer a luta. Mas no momento, como eu falei, eu tô mais focada no meu crescimento técnico, deixar meu jogo bem sólido e depois que eu sentir que eu tô preparada, qualquer uma que você falar, eu vou falar. Pode vir.